mensagem do dia hoje está lá no livro de Cantares, Cantares de Salomão. Esse livro está depois de Eclesiastes, que está depois de Provérbios, que está depois do livro de Salmos, lá no meio da Bíblia, e foi escrito por Salomão. Então, Cantares, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu ouvi uma vez um pastor pregando sobre isso. Aliás, ele não era pastor, ele era um irmão amigo da gente, lá de Salvador. E ele trouxe essa mensagem aqui e que Deus pôs no meu coração nesses dias. Eu quero dividir com você agora. Então aqui Salomão está dizendo isso: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas. Que mal é esse que as rapozinhas fazem mal às vinhas? Porque as rapozinhas, as menorzinhas, né, que ainda não são realmente raposas, mas são rapozinhas, obviamente, como a Bíblia aqui está dizendo, elas gostavam de comer a raiz das vinhas. Então elas atacavam a raiz da planta. E obviamente uma raiz doente, ou dilacerada, ou arrancada, ou atacada, a vinha então acabava morrendo, né? E não conseguia então chegar ao ponto de realmente dar ali os seus frutos e ser completamente ali uma árvore adulta, vamos colocar dessa maneira. Por quê? Porque já na raiz elas eram atacadas pelas rapozinhas. Aí a gente aprende muito com Deus nesse texto, porque na nossa vida também há as rapozinhas que atacam as nossas raízes. Que são essas rapozinhas? São aquelas coisinhas pequenas, aquelas miudezas que geram muitas vezes grandes problemas. São coisinhas pequenas que geram muitas vezes grandes tristezas, coisas que começaram de uma bobagem, uma coisinha boba, e hoje talvez separou grandes amigos, separou irmãos, separou casais, separou até ministérios, enfim. Que coisas que começaram ali com miudezas, foram as rapozinhas que talvez a gente não dá tanta atenção, porque, né, considera que é uma coisa pequena, e aquilo muitas vezes pode virar então um grande problema para nós. Eu estava falando aqui outro dia que Sansão, né, um homem que teve uma grande demonstração do poder de Deus, do poder do Espírito Santo na vida dele, ele foi vencido por uma mulher. No que diz respeito ao seguinte: você sabe o que significa Sansão? Sansão significa como a força do sol, da força do sol, né? Algo poderoso, algo grande. E Dalila significa frágil, miúda. Então você vê que o que era da força do sol foi vencido por aquilo que era miúdo, por aquilo que era frágil. Aliás, Davi também, um rei, né, um homem que o próprio Deus disse que ele era segundo o seu coração, foi vencido também com a rapozinha. E para não dizer o próprio Salomão que escreveu isso aqui, Cantares, que tendo também 1000 mulheres, acabou também sendo vencido por uma situação que ele já sabia de muitos anos atrás que não devia fazer, que era acabar um dia indo atrás dos deuses das mulheres que ele tinha. Então são rapozinhas. Agora a pergunta é: e as suas? E as minhas? Como é que anda a nossa atitude em relação às coisas pequenas da vida, que a gente acha que não tem problema e não sabe o que nós estamos criando ali, né? Você sabe que às vezes nós temos resultados na vida da gente, grandes e maus resultados, justamente porque nós somos negligentes em coisas pequenas. Coisas que a gente viu que estava acontecendo, mas deixa, isso é bobeira. É uma bobeira, uma bobagem que não foi resolvida, não foi tratada com a atenção que devia, então acabou sendo hoje grande motivo de grandes tristezas, não é assim?
A gente vê isso acontecer muito entre pais e filhos, né? Entre casais. São filhos que não têm a atenção dos pais, né? Igual uma vez eu ouvi a pessoa reclamando que os filhos dela nem iam visitá-la. Mas aí ela se lembrava que quando as crianças eram pequenas, e as crianças iam falar assim, mãe, ia chegar perto dela e falar assim, sai pra lá, menino, sai pra lá, agora eu não posso, vai pra lá, vai brincar. Aí ela se lembrou que ela sempre mandava as crianças embora, e hoje, depois que os filhos cresceram, eles foram embora mesmo. Obviamente que isso não vai acontecer na vida de todo mundo, mas é um bom exemplo de coisas miúdas que a gente faz, achando que, que a criança não precisa de atenção. Claro que precisa de atenção. Ela é uma criança, ela exige essa atenção. E às vezes a gente não dá, manda ela brincar, vai pra rua, vai subir na árvore, ou sei lá, ou vai fazer alguma coisa e me deixa em paz, né? Não sei. E são possíveis raposinhas que vão então ali fazer mal às raízes das vinhas e não vão deixar que aquilo venha a ser uma bênção que estava programada até por Deus para ser bênção. Então, muito cuidado, preste muita atenção como você cuida da sua casa, da sua família, do seu marido, da sua esposa, do seu trabalho, das suas obrigações, daquilo que você hoje talvez até é honrado em alguns lugares. Cuidado com a honra que você tem, cuidado com a fama boa que você tem, para que você não venha então, por alguma bobagem, sujar isso. Aliás, Eclesiastes 10:1, a Bíblia diz que assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e estraga o unguento do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de bobeira, né? Vamos colocar no português mais claro para a gente entender. Então, às vezes a pessoa ela é estimada em grande honra, mas ela fez uma bobeirinha, pronto, a honra dela caiu por terra, ninguém já, né, põe mais tanta fé nela assim, por causa de uma bobagem que ela falou, uma bobeirinha que ela fez. Então, nós temos que tomar cuidado com as raposinhas. Cuidado com as raposinhas de hoje, porque elas podem vir a ser um lobo mau amanhã, tá bom? Então, vamos orar e tomar bastante cuidado com as raposinhas que podem fazer mal às vinhas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença como todas as manhãs temos feito aqui, e queremos te pedir a Deus que mais uma vez a Tua bênção seja conosco, que tenhamos, ó Pai, no dia de hoje as vitórias que nós carecemos e necessitamos, que tenhamos no dia de hoje, ó Deus, a Tua bênção, a Tua direção. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, nos direciona, nos abençoa e nos dá da Tua graça e presença durante todo esse dia, para que possamos, ó Deus, saber o que fazer, saber o que falar e estarmos, ó Deus, inteiramente ligados em Ti, para sermos então também instrumentos Teus em toda e qualquer situação que porventura vier a ser criada ou surgir diante de nós, mas que possamos, ó Deus, fazer uso então da Tua graça e inteligência, para que possamos ser bem-aventurados em todas as nossas obras. Nos livra, Senhor, de todos os males no dia de hoje, e que tenhamos então um culto também hoje à noite abençoado, que só possa ali enviar ao nosso meio aqueles que só têm um propósito hoje na vida, aquele que hoje o Senhor designou, que é o dia da libertação, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da bênção, da graça. Envia então, Senhor, esse que está cansado, está oprimido, para que venha ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e hoje tenha em sua vida a libertação grandiosa, talvez esperada há tanto tempo, que hoje seja o dia então marcado e estipulado pelo Senhor para que isso aconteça. Tenhamos então na Tua presença um dia maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Amém.